Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais certos de aparecer na sua prova do Enem, a cadeia alimentar. Vamos desvendar juntos o que são os níveis tróficos, como a energia flui de um ser para o outro, o que são as pirâmides ecológicas e, claro, o perigoso fenômeno da biomagnificação. Fica comigo que eu vou te mostrar como o Enem adora cobrar isso de jeitos que você nem imagina. E como sempre, a gente tenta responder o máximo de perguntas possível aqui nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar durante a explicação, ou se você lembrar de uma questão que te deixou quebrando a cabeça, pode mandar aqui embaixo. A ideia é que a gente crie uma comunidade de estudos, onde um ajuda o outro a chegar na tão sonhada aprovação. Bora começar do começo? Do jeito mais simples possível. O que é uma cadeia alimentar? Pense nela como uma fila de restaurante na natureza. Um organismo serve de alimento para o outro. É basicamente a sequência de quem come quem. Essa transferência de alimento é, na verdade, uma transferência de matéria e principalmente de energia. Esse é o primeiro ponto que você precisa anotar mentalmente. As setas em um esquema de cadeia alimentar sempre apontam do organismo que é comido para o organismo que come. A seta significa serve de energia para. Vamos pegar um exemplo clássico, que você provavelmente viu na escola. Imagine um campo verdinho. A grama está lá, quietinha, fazendo fotossíntese. Aí vem um gafanhoto e come a grama. Depois um sapo aparece e come o gafanhoto. Uma cobra passando por ali come o sapo. E por fim, um gavião lá do alto desce e captura a cobra. Pronto! Temos uma cadeia alimentar simples. Grama, que serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo. Que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião. Cada um desses elos da corrente é o que chamamos de nível trófico. Nível trófico nada mais é do que a posição que cada ser vivo ocupa nessa fila do restaurante da natureza. E cada posição tem um nome específico, que você precisa saber de cor. O primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores. Produtores são os organismos que, como o nome diz, produzem o seu próprio alimento. Eles são a base de tudo. Geralmente são as plantas, as algas e algumas bactérias que fazem fotossíntese. Eles pegam a energia do sol, água e gás carbônico e transformam tudo em energia química, guardada em moléculas de açúcar. Eles são chamados de seres autótrofos. Todo mundo que não produz o seu próprio alimento precisa comer alguém para obter energia. Esses são os consumidores. Eles são chamados de seres heterótrofos. E aqui a gente tem uma classificação. Quem come os produtores? Os consumidores primários. No nosso exemplo, o gafanhoto, que comeu a grama, é o consumidor primário. Ele é um herbívoro. O segundo nível trófico é ocupado por eles. Percebeu a pegadinha? Primeiro nível trófico são os produtores. Segundo nível trófico são os consumidores primários. O Enem adora brincar com essa diferença de numeração. Seguindo a fila, quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. No nosso exemplo, o sapo que comeu o gafanhoto. Ele ocupa o terceiro nível trófico e geralmente é um carnívoro. E quem come o consumidor secundário? O consumidor terciário, que está no quarto nível trófico. A cobra do nosso exemplo. E assim por diante. O gavião, que comeu a cobra, seria o consumidor quaternário, ocupando o quinto nível trófico. As cadeias alimentares não costumam ser muito longas. E já a gente vai entender o porquê disso. Mas espera aí, professora. E quando todo mundo morre? O gavião, a cobra, o sapo, o gafanhoto e a própria grama. O que acontece com eles? Eles simplesmente somem? Não. Aí entram os personagens mais importantes e muitas vezes esquecidos da história, os decompositores. Os decompositores são principalmente fungos e bactérias. Eles não aparecem bonitinhos numa posição da cadeia porque eles agem em todos os níveis.
Quando um produtor ou um consumidor morre, os decompositores entram em ação. Eles são como a equipe de reciclagem do ecossistema. Eles quebram a matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes essenciais para o solo ou para a água. Esses nutrientes, como nitrogênio e fósforo, ficam então disponíveis para os produtores usarem de novo e recomeçarem todo o ciclo. É por isso que dizemos que a matéria é cíclica na natureza. Ela vai e volta. Os decompositores fecham esse ciclo. Sem eles, o mundo seria um amontoado de cadáveres e os produtores não teriam nutrientes para crescer. A vida como a conhecemos simplesmente pararia. O Enem pode te perguntar exatamente sobre esse papel vital da decomposição. Agora, vamos falar de algo que não é cíclico. A energia. A energia flui, ela não cicla. Pense assim, a matéria é como um prato que é usado, lavado pela equipe de reciclagem, os decompositores, e volta para a prateleira para ser usado de novo. A energia é como a comida que estava no prato. Uma vez que você come e usa, ela não volta a ser comida. Ela é gasta. O fluxo de energia em um ecossistema é unidirecional. Começa no Sol, é captada pelos produtores e vai passando pelos consumidores. Em cada passo, uma parte se perde. E como essa energia se perde? Bom, o gafanhoto que comeu a grama não vai transformar 100% da energia da grama em corpo de gafanhoto. Ele vai usar uma boa parte dessa energia para viver, para pular, para respirar, para se reproduzir. Grande parte da energia se dissipa na forma de calor. É a segunda lei da termodinâmica em ação. A entropia sempre aumenta. A natureza não escapa da física. É como se a cada transferência, um imposto energético altíssimo fosse cobrado. E cientistas criaram uma regra geral, conhecida como a regra dos 10%. Ela diz que, em média, apenas cerca de 10% da energia de um nível trófico é efetivamente incorporada pelo nível trófico seguinte. Ou seja, se a grama produziu 10.000 unidades de energia, o gafanhoto que a comeu só vai conseguir aproveitar cerca de 1.000 unidades. O sapo que comer o gafanhoto só vai aproveitar 100 unidades. A cobra, 10 unidades. E o gavião, apenas 1 unidade. Agora ficou fácil entender por que as cadeias alimentares são curtas, né? Depois de 4 ou 5 níveis, simplesmente não sobra energia suficiente para sustentar um próximo predador. Não é energeticamente viável. O Enem adora questões que te pedem para explicar por que não existem consumidores de 8º ou 9º nível. A resposta está sempre ligada a essa enorme perda de energia a cada transferência. O fluxo é unidirecional e decrescente. Para visualizar tudo isso, os ecólogos criaram as pirâmides ecológicas. Elas são gráficos que mostram a estrutura de uma cadeia alimentar. A base da pirâmide é sempre formada pelos produtores, e os níveis seguintes são os consumidores em ordem. Existem 3 tipos principais de pirâmides que você precisa conhecer. A primeira é a pirâmide de números. Ela representa o número de indivíduos em cada nível trófico. Na maioria das vezes, ela tem o formato clássico de pirâmide, com a base larga e o topo estreito. Por exemplo, precisaríamos de milhões de pés de grama para sustentar milhares de gafanhotos, que sustentariam centenas de sapos, e assim por diante. O número de indivíduos diminui a cada nível. Mas, atenção! A pirâmide de números pode ser invertida. Como assim? Imagine uma única árvore gigante, como o ipê. Essa única árvore é um produtor. Ela sozinha pode sustentar milhares de pulgões, que são consumidores primários. Nesse caso, a base da pirâmide, um indivíduo, seria muito menor que o segundo nível, milhares de indivíduos. A pirâmide ficaria de cabeça para baixo. O Enem pode te dar um cenário desses e perguntar que tipo de pirâmide ele representa. O segundo tipo é a pirâmide de biomassa. Em vez de contar indivíduos, ela mede a quantidade de matéria orgânica em cada nível. Biomassa é basicamente o peso seco total dos organismos. Geralmente,
Ela também tem o formato padrão. A biomassa total de todas as plantas de um ecossistema é muito maior que a biomassa de todos os herbívoros, que por sua vez é maior que a dos carnívoros. Só que adivinha? A pirâmide de biomassa também pode ser invertida, principalmente em ecossistemas aquáticos. Pense no oceano. Os produtores são o fitoplâncton, algas microscópicas. Elas têm um ciclo de vida muito curto e se reproduzem muito rápido. Em um determinado momento, a biomassa total delas pode ser menor que a biomassa do zooplâncton, pequenos animais que comem o fitoplâncton. Isso acontece porque o zooplâncton consome o fitoplâncton numa velocidade altíssima, mas o fitoplâncton se repõe mais rápido ainda. É como ter uma geladeira pequena que é reabastecida a cada minuto. O estoque biomassa é pequeno, mas a produtividade é enorme. E aí chegamos na terceira e mais importante pirâmide, a pirâmide de energia. Ela representa a quantidade de energia que flui através de cada nível trófico. E aqui vem a regra de ouro que você vai levar para a prova. A pirâmide de energia nunca, em hipótese alguma, pode ser invertida. Nunca mesmo. Por quê? Por causa daquela perda de energia que a gente conversou. A regra dos 10%. Como a energia sempre diminui a cada nível, a base, produtores, terá sempre mais energia disponível que o nível acima. E assim, sucessivamente. A base será sempre a mais larga. Se uma questão do Enem te mostrar uma pirâmide invertida e perguntar qual tipo de pirâmide ela não pode ser, a resposta é de energia. Até agora, a gente usou exemplos de cadeias bem lineares bonitinhas. Mas na natureza, a coisa é bem mais bagunçada. Um animal não come só uma coisa. Uma coruja pode comer ratos, cobras e insetos. Um rato pode comer sementes e insetos. Essa rede complexa de interações alimentares é chamada de teia alimentar. Uma teia alimentar é, na verdade, um conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. É uma representação muito mais realista de um ecossistema. Nas questões do Enem, é muito comum eles apresentarem uma teia alimentar e fazerem perguntas sobre ela. Por exemplo, eles podem perguntar o que aconteceria se uma determinada espécie fosse removida. Se na nossa teia a gente removesse todas as cobras, o que aconteceria? A população de sapos provavelmente aumentaria muito, já que perderam um predador. Com mais sapos, a população de gafanhotos poderia diminuir drasticamente. E o gavião? Ele teria menos uma opção de comida, então sua população poderia ser afetada. Entender essas relações de causa e consequência é fundamental. Outra coisa interessante sobre as teias alimentares é que o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Um urso, por exemplo, quando ele come frutas vermelhas, ele está agindo como um consumidor primário. Mas quando ele come um salmão, que comeu outros peixes menores, ele pode ser um consumidor terciário ou quaternário. Ele é um onívoro. Saber identificar a qual nível trófico um animal pertence, dependendo do que ele está comendo naquele momento, é uma habilidade que o Enem testa. Agora vamos entrar no tópico que talvez seja o mais relevante para o Enem hoje em dia, porque mistura ecologia com saúde humana e problemas ambientais, a bioacumulação e a biomagnificação. Esses nomes parecem complicados, mas a ideia é simples e um pouco assustadora. Existem certas substâncias, como metais pesados, mercúrio, chumbo e alguns tipos de agrotóxicos, como o famoso DDT, que os organismos não conseguem metabolizar ou excretar. Ou seja, uma vez que entram no corpo, elas ficam lá. O processo de um organismo ir juntando ao longo da sua vida uma concentração cada vez maior dessas substâncias em seus tecidos é chamado de bioacumulação. Um peixinho que vive em um rio contaminado com mercúrio vai acumulando mercúrio no seu corpo a cada dia que passa. Agora, o que acontece quando a gente olha para a cadeia alimentar inteira? Aí ocorre a biomagnificação,
ou magnificação trófica. A concentração dessas substâncias tóxicas aumenta a cada nível trófico. Vamos usar o mercúrio como exemplo. Imagine que a água de um rio está contaminada com uma quantidade minúscula de mercúrio. As algas absorvem um pouco desse mercúrio. Cada alga tem, digamos, uma unidade de mercúrio. Um pequeno crustáceo que se alimenta de algas vai comer milhares de algas ao longo da sua vida. Então ele vai acumular em seu corpo o mercúrio de milhares de algas. Agora ele tem, digamos, 1000 unidades de mercúrio. Um peixe pequeno come centenas desses crustáceos. Ele vai acumular o mercúrio de todos eles. Agora ele tem 100.000 unidades de mercúrio. Um peixe maior, como um atum, come dezenas desses peixes menores. A concentração de mercúrio nele vai ser altíssima, talvez milhões de unidades. E quem está no topo dessa cadeia? Muitas vezes, nós, seres humanos. Ao comermos o atum, ingerimos toda essa carga de mercúrio concentrada. É por isso que grávidas, por exemplo, são aconselhadas a evitar o consumo de peixes grandes de topo de cadeia. O mercúrio pode causar sérios problemas neurológicos no feto. O caso do DDT é outro exemplo clássico que já caiu em provas. O DDT é um inseticida que foi muito usado no passado. Ele não se degrada facilmente no ambiente e se acumula no tecido gorduroso dos animais. Ele foi se magnificando nas cadeias alimentares e causou, por exemplo, o afinamento da casca dos ovos de aves de rapina, como as águias. As cascas ficavam tão frágeis que quebravam quando a mãe ia chocar, levando as populações dessas aves à beira da extinção. Uma questão do Enem pode te dar uma teia alimentar e os níveis de contaminação de algumas espécies e pedir para você identificar qual espécie terá a maior concentração do poluente. A resposta será sempre o organismo que está no topo da cadeia alimentar, o consumidor final. Eles são os que mais sofrem os efeitos da biomagnificação. Então, vamos recapitular o que o Enem mais gosta de cobrar sobre esse assunto. Primeiro, a identificação dos níveis tróficos. Você precisa saber diferenciar produtor, consumidor primário, secundário e o papel fundamental dos decompositores. Lembre-se que decompositores reciclam a matéria, mas não fazem parte linear da cadeia. Segundo, o fluxo de energia. Entenda que ele é unidirecional e decrescente. A energia se perde em forma de calor a cada nível. E é por isso que as cadeias são curtas. Isso se visualiza perfeitamente na pirâmide de energia, que nunca, jamais pode ser invertida. Isso é uma afirmação que você pode confiar cegamente na hora da prova. Terceiro, a diferença entre cadeia e teia alimentar. A teia é o modelo mais realista e você precisa ser capaz de analisar as consequências da remoção ou da introdução de uma espécie nessa teia. É um exercício de raciocínio ecológico. Pense nos efeitos em cascata. Quem vai aumentar de população? Quem vai diminuir? E por último, mas talvez o mais importante para as questões atuais, é o conceito de biomagnificação. Saiba diferenciar de bioacumulação. Bioacumulação acontece em um indivíduo. Biomagnificação acontece ao longo da cadeia alimentar. E lembre-se, quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração de compostos tóxicos não biodegradáveis. Questões sobre isso geralmente envolvem um texto de apoio sobre poluição por agrotóxicos ou metais pesados, exigindo que você aplique o conceito ecológico a um problema ambiental prático. Pense na cadeia alimentar não apenas como um conceito abstrato da biologia, mas como a estrutura fundamental que sustenta a vida e que conecta todos os seres vivos, incluindo nós. Entender como ela funciona nos ajuda a compreender os impactos das nossas ações, como a poluição, e a importância de cada espécie, por menor que pareça. Cada elo é importante. A remoção de um único parafuso pode comprometer uma máquina inteira. Na natureza, a lógica é a mesma. Dominar esse assunto não só vai te garantir pontos preciosos no Enem, mas também vai te dar uma visão mais completa e consciente do mundo em que vivemos.